lê, por exemplo, entre outras ocasiões, o profeta Daniel, a gente vê, a gente observa e a gente aprende. E se não aprendemos, é necessário que voltemos e leiamos, dentre outros, o profeta Daniel mais algumas vezes, até compreendermos que a própria história, o Eterno faz com que a história seja conduzida de forma que o seu plano se estabeleça. Quanto ao chamado, não deu para compreender? Ainda não? Terreno? Ok. Bem, então vamos lá, vamos continuar. Então, por que Israel tem promessa literal e terrena e por que a Kahal de Yeshua tem chamado espiritual, chamado espiritual e promessa, O que você entende promessa quando ele celestial? fala, Abraão, que as estrelas do céu seria o número da igreja? Isso está implícito, é uma informação. E as estrelas e a areia do mar seria a casa de Israel. Então, em linguística, a gente vai ter algumas colocações que nós dizemos que a gente está lidando com uma linguagem explícita. E haverá instantes de uma determinada informação que nós dizemos que isso está implícito no texto. Quando você encontra uma informação que ainda que talvez para uma ou para outra pessoa ele lendo já consiga perceber, mas talvez para outras pessoas não consigam, porque ela é um tipo de informação que ainda que esteja no texto, exige talvez um pouco de análise para que você perceba. Então é uma informação que está implícita, ela não está tão explícita, mas ela está contida dentro daquele mesmo intervalo. Veja bem, os irmãos estão entendendo e ouviram o questionamento que Amor fez, né? Tudo isso, queridos, espero que tenha fim didático e os irmãos possam compreender isso e, como temos dito, usem o nosso canal de WhatsApp para fazer os seus questionamentos, se necessário for. Use aqui o chat e faça suas colocações para que todos possamos crescer em direção a uma compreensão maior da própria Escritura. A gente está discutindo, especialmente agora, sobre as questões que, de modo claro, de modo inequívoco, mostram a igreja, né, sendo chamada com vocação, com chamada espiritual e vocação celestial. Ao passo, observe os irmãos, contrário, né, no qual Israel é chamado com promessa, com chamado literal. Por que chamado literal, queridos? Por que chamado literal? Porque o Eterno fala expressamente, olha só, não há implicitude nisso. Isso está absolutamente explícito. É a grande diferença. Observem só a clareza, a natureza dessa nota de elucidação. Sai da tua terra, da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela. Não há nada mais claro que isso. Ele está dizendo literalmente que era para Abraão sair da casa do Terá, sair do meio da parentela dele, sair daquele convívio de família que ele tinha. E vem e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sair de uma terra e ir para uma outra terra que ele mesmo, ele quem? O próprio Eterno lhe mostraria. Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Acontece, queridos, que quando Abraão sai então na sua caminhada, e ele para aonde? E ainda a família está com ele. Ele para em Harã. Quando você lê as cenas, nós já lemos aqui anteriormente, né? Quando nós vamos ler as cenas, ali, estando Abraão residindo em Harã, você observa que o Terá estava lá com ele.
O Naor estava lá com ele. A sua família ainda estava com ele. Ele não havia conseguido ainda se desvencilhar da sua família. Ele estava anteriormente em Ur, na Caldeia, mas ele havia avançado na sua trajetória, havia colocado o pé na estrada e agora estava num outro instante, na linha do tempo lá na frente, estava em Harã. Onde era Harã, queridos? Na região que hoje nós temos ali delimitada como Síria, a norte de Israel. Lá em cima, acima das colinas de Golã, acima das nascentes do Jordão, né? Assim, ele estava lá para cima, lá para cima mesmo, estava em Harã. E o Eterno, uma vez mais, insta com ele. E quando ele saindo já de Harã, vamos avançar no tempo, quando ele saindo já de Harã, o Eterno fala com ele, ergue os olhos e contempla a terra. Ele está saindo de Harã, ele está nas proximidades do Eufrates, lá em cima, nas proximidades do Eufrates. E o Eterno então insta com ele, olha a terra na sua longitude, olha para o Mar Grande, olha para o lado do nascente, né, do leste, olha a terra e anda por ela, porque esta terra eu te dou a ti e a tua posteridade perpetuamente, para sempre. Anda na terra. Percebe a explicitude dessa linguagem? É um chamado literal. Ele tira de uma terra e o conduz, e quando ele chega na terra, ele explicita isso. Essa é a terra. Contempla e anda de uma extremidade à outra. Passeia, essa terra eu te dou. Então ele tira de uma terra e entrega a posse a Avraham. Agora, a pergunta que fica, e talvez alguns irmãos estejam curiosos, naquele instante o Avraham assume posse da terra? Não. Por que não? A sua descendência ainda não estava formada. Não há pressa nisso. O Eterno é dono da história. E, acredito que todos nós compreendemos isso, o Eterno é atemporal. Às vezes nós, por temporais sermos e por talvez os nossos dias serem poucos, alguns talvez se inquietem bastante, mas tenha paciência. Continue analisando a Escritura. Sabe, o Avraham foi paciente. O Avraham foi paciente e aguardou no tempo do Eterno. Por mais que às vezes ouçamos alguns dispostos em contrário, eu sugiro que os irmãos voltem e leiam, observando melhor o cenário, observando melhor a cena, observando melhor o comportamento do Avraham. Por mais que em alguns instantes ouçamos ele falar, por exemplo, da sua condição de amortecido pelos dias e pelos anos que já pesavam sobre ele, né? Ele foi um sujeito, foi um homem que manteve a sua fé. E, dentre outros, nós iremos ler lá na frente, o Shaul dirá que ele em nada duvidou. Ele em nada duvidou. Mas então, assim, o chamado de Israel, né, é terreno. Literalmente terreno. E esse chamado aconteceu lá em Avraham. Israel, como você disse, né, Isa? Nessa ocasião ele ainda não ocupou toda a terra, né, porque ainda não tinha descendência. Perfeito. Até que ele teve Isaac, e em Isaac veio ter Jacó, que ali nasceu, e, né, o seu nome foi mudado para Israel, e ali começa toda a história. Né? Depois ele teve os filhos, as 12 tribos de Israel, mas Israel ocupa a terra que foi lhe prometida, toda a extensão. Algum irmão aí quer comentar? Os irmãos estão ouvindo, os irmãos disseram que ouviram, né? A Poliana falou há pouco que ouviu. E aí, queridos, Israel em algum momento durante a sua trajetória já assumiu posse da terra? Já assumiu posse da terra em algum momento da história? Completa, como o Eterno afirma para o Avraham?
Não, queridos, Israel nunca chegou a assumir possessão completa da terra. Existe uma série existe uma série de fatores que corroboraram para essa não posse completa. Existe uma série de fatores, né? Entre esses, nós veremos na linha do tempo quando chega o momento que é colocado como a conquista de Canaã, né? Tem até um corinho que nós cantávamos há muitos anos atrás, caminhando vou para Canaã. Entretanto, não é algo que nós cantemos como sendo nós, mas cantamos uma retratação do que se dava naqueles dias, durante a caminhada do povo de Israel, que saía de Mitzraim rumo a Canaã, saía da terra do cativeiro rumo a Canaã. E eles realmente caminhando, é caminhando que eles foram. Eles foram de Mitzraim, do Egito, até a terra de Canaã, caminhando. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Então, existem algumas paráfrases que às vezes nós ou tecemos, ou elaboramos, ou cantamos, ou falamos de outro irmão que haja feito, haja escrito, enfim. E às vezes essa paráfrase pode estar bem mais longe do que aquilo que a maior parte talvez consiga assimilar. Quantos dos irmãos não podem haver cantado como se isso partisse, como se isso fosse parte literalmente da sua trajetória? Mas nós não temos Canaã. Se tivermos que fazer um tipo disso, a nossa Canaã seria o próprio céu, né? Porque é para lá que nós iremos. Por mais que isso incomode alguns irmãos que estejam na rede, que vão e podem postar seus comentários aqui posteriormente. A gente sabe que essas discussões ultimamente têm sido bastante acirradas e muitas pessoas têm se levantado contra isso, mas fazer o quê? Quem promete pode cumprir, né? Sim, Israel não tomou posse da terra ainda, mas vai acontecer o momento Israel não tomar? Então, Israel não tomou posse da terra. Quando isso chegou mais perto, queridos, ao longo da história, durante o reinado de Shlomo, o filho de Davi, o rei Salomão, né? Durante o reinado do rei Salomão, ou Shlomo, foi quando as fronteiras de Israel foi mais alargada. A gente sabe que os mecanismos para isso custaram muito caro para Israel, porque terminou que Salomão se aliançou com nações pagãs. Isso ficou muito caro. Através de casamentos com ímpias, com filhas de nações de inimigos de Deus, de inimigos do Eterno, das terras gentílicas, e termina que o que acontece com Israel é exatamente aquilo acerca do qual o Eterno havia advertido de modo severo na própria Torá, né? E o que acontece é que eles terminaram se dobrando diante dos ídolos das nações, e isso traz uma inimizade terrível contra o próprio Eterno. E eles, enfim, caem numa situação absurda que nós vemos na sequência dos tempos, dos anos que se seguiram, que Israel começa a entrar, depois do reinado de Shlomo, começa a entrar em declínio, até que por fim é conduzido ao cativeiro e fica lá durante 70 anos, como o Eterno já havia pelo profeta informado. Posterior a isso, ele vai para o outro cativeiro, para o cativeiro persa, né? E também a outra parte fica lá durante um bom tempo. Então Israel, o fato é que Israel nunca ocupou toda a terra que lhe fora dada. Desde a conquista, nós já vemos que, por exemplo, Manassés deveria ocupar um determinado perímetro, mas eles
passam, eles cruzam o Jordão para lutar com os irmãos, mas depois relaxam, sossegam e não continuam no processo de se apossar da terra. Isso é chamado a atenção pelo próprio Jóshua ou Josué, e a gente vê que no passar dos anos outros serão levantados, outros irmãos serão levantados para chamar essa atenção. O próprio Eterno faz em algumas ocasiões, mas o fato é que eles literalmente, nesse aspecto falando, eles transgridem, fazem aliança com as nações com as quais estavam orientados a não se aliançar, e isso perpetra o mal dentro das fronteiras de Israel, mantém a gente inimiga dentro das fronteiras de Israel. E isso tem um peso muito alto, tem um preço muito alto para a casa de Israel. Isso culmina com os cativeiros que se seguiram e posteriormente com a diáspora, que talvez de forma mais categórica a gente perceba nos anos 70 depois de Yeshua, quando Tito invade Israel e destrói, ateia fogo no templo e destrói, enfim. Sim, mas então essa promessa que o Criador deu por negligência, desobediência, Israel acabou até hoje não tomando posse de toda a peregrinação. Os irmãos estão vendo, ela está querendo me apertar. Mas, então, e isso se dará, porque uma vez que ele fez a promessa a Abraham, não aconteceu ainda exatamente por desobediência e negligência de Israel, de não avançar, não realmente tomar posse de toda a terra prometida lá a Abraham. Isso acontecerá ainda? Quem promete tem o poder de cumprir. Quem promete que toda aquela terra seria dada aos filhos de Abraão é quem promete a Abraão uma geração, uma posteridade tão numerosa quanto os grãos de areia da praia. E ele trará os filhos de Israel de todas as nações para onde os tem levado. E nesse tempo, amanhã, não amanhã de 24 horas, mas amanhã, no passar do tempo aí, lá na frente, isso, sem a menor dúvida, o Eterno cumprirá. E quando cumprirá isso, queridos? Quando a igreja for retirada da terra. Quando a igreja for retirada da terra, chegará aquele tempo acerca do qual nós lemos em Tessalonicenses, na segunda carta, quando Shaul escreve aos irmãos que residiam em Tessalônica, na segunda carta, quando Shaul falará sobre o homem da iniquidade, o iníquo, aquele a quem Yeshua matará com o sopro da sua boca. Então, depois de passados esses acontecimentos, começará o cumprimento dessa etapa da profecia que o Eterno faz ao Abraham lá antes do próprio estabelecimento do povo de Israel. É interessante nós verificarmos que as cenas são de extrema similaridade. Aquilo que o Eterno afirma para Abraham, lá quando parece que nada acontecerá, afinal, o Abraham já é um sujeito idoso, a sua esposa, além de idosa, é estéril, e o Eterno promete fazer dele uma grande nação, numerosa tal quais os grãos de areia da praia, e numerosa tal quais o número de estrelas
nos céus. E observem, guardem a cena, e vamos lá para a Brit Hadashah, quando Yeshua está dizendo: estabelecerei a minha Kahal, e as portas de Sheol não prevalecerão contra ela. Ou estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Yeshua tem um grupo imediato de 12 pessoas aos quais ele chamou. 12 pessoas. E dentre esses, ele mesmo dirá que um desses é filho de Hassatã, né? Havia naturalmente uma multidão que o seguia, né? Mas imediatamente 12 pessoas. Mas Yeshua promete que estabelecerá a sua Kahal, e essa Kahal seria forte tal que Sheol, as portas do inferno, não prevaleceriam contra ela, né? E isso a gente vê no passar dos anos, o estabelecimento de uma outra comunidade. Na verdade, queridos, o que fica claro? Absolutamente claro, né? Fica claro que a partir de Matitiahu, a gente começa a leitura em Matitiahu e segue até Revelação. Você vê um compêndio que noutras palavras, eu diria que nós temos aqui um conjunto que mostra uma legislatura completa. Legislatura do quê? A legislatura desse novo corpo, acerca do qual Yeshua afirma. Então nós temos a Brit Hadashah como um documento absurdamente valioso. É um documento que mostra leis e diretrizes que tocam essa organização que o próprio Mashiach promete estabelecer, o próprio Yeshua promete estabelecer, e o faz como sendo parte constituinte dele própria. É o seu corpo. Ele é o cabeça, e esse corpo acerca do qual ele fala virá a ser o seu corpo, representativamente falando, espiritualmente falando. Afinal, nós não somos desse mundo. Só se compreende isso como sendo parte constituinte desse povo, né? Porque não tem como o homem carnal compreender isso, porque isso é, de fato, algo que para alguns pode ser chamado de mistério, mas é um mistério que foi um mistério noutros tempos. Agora deixou de ser mistério, porque o Eterno agora revelou-nos esse mistério de outro tempo. Entende? Ele faz isso agora cumprir. Então isso que era mistério, agora não é mais, porque ele já elucida isso. E quem faz isso? O próprio Mashiach. Ele estabelece